Em destaque: oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Venha viver o melhor. Lavanderia Silver Clean. Para tudo que sua roupa precisa, Lavanderia Silver Clean. E Massa FM. A minha rádio é massa. Olá, bem-vindos ao nosso programa Em Destaque. Hoje nós vamos falar um pouco sobre um evento muito importante para uma área industrial do Espírito Santo de tamanha relevância, não só para as que atuam no Espírito Santo, mas também em nível nacional. Estamos falando aqui de um evento que envolve corrosão, por isso vamos trazer aqui informação de quem entende tudo isso e que representa muito bem o sindicato também da categoria que envolve esse evento, que é o 9º Seminário Espírito Santense de Corrosão, que acontece nesta semana em Vitória. Nosso convidado, Wander Pacheco, é coordenador do Comitê de Corrosão do Sindifé. Wander, eu queria entender então, a importância desse evento para o setor industrial do Espírito Santo, porque a gente tem que analisar corrosão em escala industrial, é isso? É isso. Bom, a corrosão é um fenômeno que impacta significativamente as indústrias, né? O setor capixaba tem um impacto principalmente pela proximidade litorânea. É um problema a questão da maresia, né, que todos nós percebemos, inclusive quando estamos próximos da região marítima. E essa proximidade, ela impacta significativamente os metais, o casco de navios, a indústria que está próxima da região litorânea. E também existem referências nas quais é o seguinte, até 9, 15 quilômetros, essa taxa de corrosão ela se mantém num nível bastante significativo. Referências também mostram que a corrosão ela responde até 5% do PIB global em termos industriais. Então, a relevância é muito importante. Pararmos para estudar essa corrosão e, naturalmente, buscarmos formas para atenuação desse processo corrosivo. É um assunto, um tema bem específico, então isso envolve área de ciência, envolve investimentos, e envolve os stakeholders, que são o mercado industrial, que vai naturalmente buscar formas mais econômicas e mais vantajosas para a durabilidade dos seus ativos, né, dos seus equipamentos. A corrosão ela tem uma significância muito grande, Fábio. Ela pode, por exemplo, provocar paralisações e, naturalmente, o lucro cessante de processos. Pode também provocar impactos ambientais, né, como vazamentos de alguns poluentes, alguns fluidos de processo. E também numa questão até de nossa forma local ou doméstica, quando nós compramos um mobiliário metálico. E ali pode ser qualquer móvel ou parafusos ou alguns elementos metálicos que naturalmente, mesmo dentro das nossas residências, o impacto também é grande. Podemos perceber em alguns restaurantes, pés de mesas, de cadeiras, verdade, que são metálicas, que também sofrem esse tipo de impacto. É algo que precisa ser muito bem discutido e explorado. E ali teremos um fórum para isso. Que bom, e reunindo, claro, pessoas que estão ligadas ao setor, no avanço de pesquisas, aplicação de novos materiais, para evitar que essa corrosão possa chegar a um nível de prejuízo muito alto, porque acho que não dá para se evitar propriamente ela completamente, né? Até porque são reações até químicas, se eu não me engano, né, Wander? Perfeito. Paralisar o mecanismo realmente não é possível em função da natureza. A natureza, o metal ele não está no seu estado energeticamente estável, na forma de metal. E a natureza busca exatamente resgatá-lo para uma forma de ferrugem. E paralisar isso não é possível, mas é possível atenuar a mudança de estado de metal para um estado ferruginoso. Então,
Para o mercado industrial, né, quando que um empresário ele vai precisar exatamente ter essa estratégia? Pesquisando de que forma essa corrosão ocorre, porque existem inclusive 75 tipos de formas de corrosão. Tem bactéria que provoca corrosão. Nossa. Temos também a flatulência da pecuária, né, do gado, que aumenta a corrosividade no campo, inclusive. Então, a corrosão ela está permeada em vários segmentos que podem gerar impacto, principalmente para os processos industriais. Hoje, inclusive, com crises hídricas que nós estamos vivendo, que é uma realidade em nível de Brasil e do Espírito Santo, a tendência das indústrias é aumentarem o ciclo de recirculação de águas, que vão se tornar cada vez mais impuras. E quanto maior essa impureza, maior tenderá a ser a corrosividade também da substância ali reagindo com o metal. E isso está abrindo os nossos olhos para uma questão muito importante, então, principalmente aí, né, quando a gente observa como a indústria está distribuída pelo nosso Espírito Santo, né, as grandes plantas, pelo menos, localizadas muito próximas ao litoral, onde a questão da água salgada e maresia tem essa grande, talvez a maior influência para a gente, mas percebemos que não é a única que influencia na corrosão de materiais. Por isso que a gente fala que eventos assim estão trazendo, né, essa observação da indústria, não só do Espírito Santo, até porque acredito que é uma discussão nacional, né, Wander? Sim. Essa discussão nacional tem vários seminários em nível de Brasil. Hoje nós temos o Sindifer, ele tem um convênio com a maior autoridade que estuda corrosão no mundo, e também tem um órgão no Brasil, que é a NEICE, né, atualmente também chamada de AMPP, que é a maior autoridade que exatamente busca avaliar formas, normatizar todos os critérios de aplicação de proteções anticorrosivas e, naturalmente, especializar o mercado. O Sindifer, diante desse movimento no mercado brasileiro, que apresenta um estado de corrosividade alta, né? Essa classificação de corrosividade, ela varia de 1 até, numa escala de 1 até 6, o Brasil ele possui de 3 até 6. Então, em algumas regiões, né, como nós estamos num país de dimensões continentais, nós temos vários tipos de corrosões possíveis aqui. Diria para você que temos as 75 formas de corrosão existente, e esse impacto ele é muito grande. Então, quem está, por exemplo, numa área marítima, né, a corrosividade é muito alta. Mas é algo que também não é assustador, porque o aço ele tem sido uma solução significativa, né, para a construção e para o desenvolvimento tanto do Brasil quanto do mundo em termos de escala. O aço é um material que vem sendo aplicado há anos. Ele passa por um desenvolvimento exatamente com linhas anticorrosivas. Temos uma siderúrgica, por exemplo, em nosso estado, que possui aços com proteções anticorrosivas, que alimentam o mercado. Também existem outras siderúrgicas que possuem esses mesmos produtos, né? E, é claro, alguns desenvolvimentos. Então, naturalmente, o tipo de corrosão ele é conhecido, os especialistas reconhecem isso, e existem formas para você aumentar a durabilidade do metal frente à corrosão. Isso mesmo. Até uma questão importante você citar, né, essa questão das siderúrgicas aqui do Espírito Santo, porque também até como a gente acompanha bastante, né, porque é uma área econômica também muito relevante, a feitura das ligas, né, como as ligas são construídas para que esse aço final seja então mais potente diante das corrosões, mas também materiais aplicados a ele para chegar ao mercado, ou seja, vai proteção em cima de proteção para que o melhor do material seja aproveitado. É essa a leitura? É essa a leitura mesmo, Fábio. Esse processo de proteção dos ativos, dos equipamentos, de estruturas metálicas, eles alimentam uma cadeia. Então eu tenho o aço, que ele não tem resistência à corrosão,
mas eu tenho o aço que possui resistência à corrosão. O aço que não possui resistência à corrosão, hoje, temos vários revestimentos, haja visto que uma plataforma de petróleo, um navio, eles são produzidos por aços que não possuem resistência à corrosão. Então, são os revestimentos, as pinturas que são aplicadas neles e que dão exatamente esse poder de durabilidade deles frente a uma corrosividade muito alta. Um meio corrosivo, seja ele imerso na água do mar, ou seja ele numa condição recebendo aquela névoa, aquele vapor, todos eles produzem um alto poder corrosivo sobre os materiais metálicos, por exemplo, como o aço. Mas existem outros materiais também, o cobre corrói, o alumínio corrói, vários outros mercados de produtos metálicos. Porém, essas tecnologias hoje elas estão extremamente desenvolvidas. Ah, sim. Fazemos estudos, por exemplo, de alguns revestimentos que eu não preciso mais tratar a superfície. Ou seja, eu vou impactar muito menos o meio ambiente, aplicando, por exemplo, revestimentos que no passado, né, ou talvez esses revestimentos já contrariam normas, porque pedem, por exemplo, um tratamento superficial potente que o empresário fica desanimado de aplicar, por exemplo, na sua planta. E hoje já é possível, por exemplo, aplicar uma tinta sobre corrosão. Então, essas tecnologias é que eu convido as pessoas, os empresários, professores, a conhecerem também dentro do nosso fórum. Por quê? Temos novidades nas áreas anticorrosivas. Esse desenvolvimento é que nós buscamos. Então, aproximadamente 70% das palestras do nosso evento que vai acontecer na quarta e nesta quinta-feira são centrados em novidades tecnológicas de proteção anticorrosiva e também métodos. Excelente. E justamente por causa disso, essa aplicação e nesses novos métodos, nesses novos materiais, que a gente então volta daqui a pouco para até comentar mais, inclusive pela realização do nono Seminário Espírito Santense de Corrosão, acontece essa semana em Vitória. Então, aguarde aí que a gente volta já já com o nosso convidado Wander Pacheco aqui no nosso Em Destaque. De volta com o nosso programa em destaque, a gente continua a conversa com o nosso convidado desta edição, Wander Pacheco, ele que é coordenador do Comitê de Corrosão do Sindifé, que está então trazendo para a gente, né, assunto tão importante, mas que vai ter mais luz ainda durante a realização do nono Seminário Espírito Santense de Corrosão, que acontece agora em Vitória, nos dias 30 e 31 de outubro, ainda nesta semana. Então é um importante momento aí de discussão sobre este ponto que a gente já entendeu em relevância, nas escalas industriais. Esse problema, inclusive, pode, se não tratado, como o próprio seminário, né, propõe que seja, e as empresas sabem disso, né, se não for um problema acompanhado, pode gerar muitos milhares de reais de prejuízo, porque pode danificar uma estrutura, comprometer todo um processo. Enfim, a gente aqui no Espírito Santo, que tem plantas industriais enormes, né, ainda mais próximas ao litoral, como o Wander nos explicou na primeira parte da conversa, né, a salinidade do mar e do próprio ar, né, carregado pelo ar, essa salinidade pode atingir esses pontos e ali prejudicar muito o funcionamento de uma planta. Mas justamente para isso que existem os investimentos e momentos assim de discussão, e até nos aproxima, leigos que somos, né, inclusive fora do setor, claro, né, para saber quais são esses avanços tão importantes. E aí o seminário faz isso aqui para o nosso momento no Espírito Santo. E o Wander falou uma coisa ali no final, né, do bloco já, que eu até falei com ele no intervalo, mas é mesmo, queria até que você ressaltasse, né, porque às vezes a gente, como leigo que falei que somos, né, e até você trazendo aqui essa explicação, eu falei do alumínio, né, que ele falou, alumínio também corrói, mas é porque a gente tem noção de que, assim, é um material que não teria esse tipo, né, de situação, mas ele não está isento das reações que estão aí acontecendo químicas, né, Wander? Como eu disse, os materiais metálicos, eles na natureza, eles estão na forma de mineral. Eles são minérios, né, e são tratados dentro das empresas, as
siderúrgicas e também algumas metalúrgicas que transformam o minério em material metálico, que comporão aí toda a cadeia de fabricação, né? Então, por exemplo, perfis metálicos, tarugos, vários formatos geométricos que são produzidos pelas empresas de fabricação. E depois isso vai virar um produto final, como uma panela de alumínio, como uma panela de aço inox, como um fogão, como uma geladeira. E, de certa forma, esses materiais em contato, por exemplo, quando a gente vai passar alguma bucha, algum abrasivo, você está removendo parte daquela camada. Então, isso, de certa forma, ela entra num processo de oxidação, né? A corrosão, ela é um fenômeno também chamado de oxidação. Então, quanto mais a gente passa uma bucha, maior é o desprendimento, por exemplo, de alguns componentes que talvez poderia até impactar a nossa saúde. Então, é muito importante sabermos também, até pesquisarmos algo desse tipo. Porque em algumas situações, por exemplo, recentemente uma fábrica de bebidas, ela teve um impacto significativo, né? Ela produzia lá em Minas Gerais e abastecia o Brasil desse produto. E numa questão de um consumo, foi verificado, por exemplo, que algumas pessoas vieram a falecer e outras ficaram adoecidas profundamente em função do dietileno glicol ter contaminado esse produto. E isso aconteceu por um mecanismo de corrosão. Foi feita a perícia desses equipamentos, a empresa hoje ela não opera mais, mas é algo que nós podemos observar o tamanho da proporção que a corrosão pode gerar na nossa vida, né? Exatamente. É algo que pode estar do nosso lado, numa piscina, numa panela, no mobiliário e também na planta industrial, que tem um impacto sobre o meio ambiente, com vazamentos, com uma série de problemas que geram custos e que, por exemplo, eu fiz essa citação de 5% do PIB global e também numa proporção de algo em torno aí de custos de até 6% no impacto do custo de manutenção das empresas por reforma. Aproximadamente 1/3 do que é produzido de aço é feito para repor o que foi destruído pela corrosão. 1/3. Então, 1/3 das produções das siderúrgicas, por exemplo, tem uma siderúrgica aqui do nosso estado, 1/3 do que ela produz, ela vende para clientes que muito provavelmente são impactados e vão ter que recuperar. E aí, naturalmente, isso também gera um mercado, no mesmo ponto de vista que gera um mercado negativo, mas também gera outro positivo, porque movimenta toda a cadeia de produção, né? E por essa movimentação que a gente conhecendo mais a importância, né, até mesmo de como, né, os industriais estão observando a questão, nos envolve ainda mais e nos dá mais noção também, né, por exemplo, desse ponto que, como a gente já falou, tem muita pesquisa, muita ciência envolvida para poder retardar, né, não vai eliminar, mas retarda a ação química, né, entre os componentes da natureza, né, os próprios metais, mas o que vem aí, né, ter contato com eles. E até queria então que você explicasse mais sobre o próprio evento, Wander. O que está previsto para acontecer no Centro de Convenções de Vitória? Então? Esse evento, Fábio, ele existe desde 2016 e até atravessamos a pandemia com o evento. Fizemos o evento dentro da pandemia, claro que de forma remota, mas marcamos a presença com cientistas que apresentaram dentro do seminário de forma online. E hoje nós estamos na 9ª edição. Em 2024, passamos todo esse tempo cada vez mais melhorando a qualidade. Todo ano tem novidades, né? Exatamente para atender as expectativas desse mercado existente, né? Então, atendemos ali pesquisadores, atendemos empresários, a sociedade, alunos, né? Os alunos, por exemplo, das universidades, eles são participantes do evento também. Legal. Participam com produção de banners, né? A Universidade de Vila Velha, por exemplo, ela está fazendo ali uma exposição
de 10 banners. Temos também uma exposição de banners lá da Universidade Norte Fluminense participando também. Temos o IFES, Campus de Vitória, com a produção também de 2 banners. Então, temos uma integração de empresários, de alunos, professores, exatamente para estudar, pesquisar e atender com palestras ao evento, né? O evento ele conta então, por exemplo, com um seminário na qual ele vai atender esses 2 dias, no dia 30 e no dia 31. Também tem a rodada de negócios, onde exatamente fornecedores e os grandes tomadores sentarão para fomentar a produção de negócios, o fornecedor que tem uma solução para um tomador, para uma empresa que tem problemas, eles vão ali se encontrar exatamente para atender toda essa perspectiva que esse mercado existe. Além disso, também temos uma feira com aproximadamente 45 expositores. Cada expositor apresenta soluções na área de corrosão. Então, tem aproximadamente 70% dos expositores, eles são do mercado próximo da região sudeste. E temos aproximadamente 30% de expositores com fornecedores capixabas, da indústria capixaba aqui existente. As grandes empresas, elas são participantes, então os grandes tomadores presentes aqui no estado, ArcelorMittal, Vale, Samarco, Petrobras, são eles participantes desse evento. É muito importante porque os maiores problemas, né, tanto a empresa pequena quanto a empresa grande podem ter esse problema de corrosão, e aí esse é um momento de discussão das melhores práticas e soluções para atender e para maximizar aí a vida útil desses equipamentos, frente a esse problema que a maior parte da sociedade também chama de ferrugem. Exato. A ferrugem é o grande apelido da corrosão em termos generalizados, seja na indústria e também para as pessoas, o público em geral. E por isso que nos aproxima desse tema, né? Sim. Que parece distante, como a gente até falou aqui, eu falei no começo, né? Mas não, está muito próximo, porque quando a indústria avança, né, para os grandes, né, vamos chamar ali stakeholders, né, em relação à corrosão, mas isso de alguma maneira, né, vai reverberando dentro da própria indústria, que pode nos chegar a, por exemplo, né, nos afetar no material que adquirimos, né? E você falou do setor de alimentação muito bem, então a gente não está totalmente isolado dessa discussão, a gente pode inclusive ser muito beneficiado quando a indústria avança com pesquisa, ciência, negócios, economia fomentada, e além, claro, do giro econômico que a cidade recebe com um evento desse porte também. Nosso tempo vai se esgotando. Wander, queria agradecer a sua presença, toda a explicação que você trouxe, mas parabenizar pela realização mais uma vez do seminário aqui no Espírito Santo nessa versão 2024. Nós que agradecemos e o público de geral está convidado a participar. Que bom. E os endereços ficam aí na tela também, como a gente deixou durante a nossa entrevista, para você ter acesso a mais informações do 9º Seminário Espírito Santense de Corrosão. E a gente fica de olho para poder saber mais curiosidades desse mundo, tá bom? Excelente. Que bom. Muito bom. Ficamos por aqui então, agradecendo também a sua audiência e voltamos então no nosso próximo Em Destaque. Até lá! Em Destaque. Oferecimento. Hotel Ibis Style São Mateus. Venha viver o melhor. Lavanderia Silver Clean. Para tudo que sua roupa precisa, Lavanderia Silver Clean. E Massa FM. A minha rádio é massa!